Fala, criativos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, prazer, eu sou Marcos Leite, designer, diretor criativo e artista multimídia. E no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente por aqui. O vídeo de hoje é um perguntas e respostas ilustrando. Já estou aqui com o meu ambiente pronto para ilustrar, com vela, com toda uma iluminação aconchegante para você ver esse vídeo almoçando, ouvindo o que eu tenho para falar, para ver se você se identifica também com o que eu tenho a dizer. Eu, como bom geração Z, perguntei no Google perguntas sobre mim. Ele deu algumas perguntas e eu vou estar respondendo hoje enquanto a gente ilustra alguns desenhos bem legais. A temática que eu escolhi para as ilustrações de hoje foi doces, porque eu estou morrendo de vontade de comer um docinho. Então, se a gente não pode comer, pelo menos eu vou desenhar. Então, vem comigo. Estão confortáveis? Vamos lá, galera. Vocês vão ficar só com a minha voz agora, bem ASMR. A primeira pergunta que o Google me fez, o ChatGPT me fez na realidade, né? Qual versão minha eu sinto mais falta? E, gente, sem sombra de dúvidas, é a minha versão criança. Porque quando nós somos crianças, a vida é vista por outra lente, né? Então, sem preocupação, sem pensar muito sobre o futuro, sem pensar em dinheiro, sem pensar em coisas de adulto, né? Fora que eu era bem mais criativo quando eu era criança. E era um tipo de criatividade diferente da que eu tenho hoje. Hoje em dia, eu tento ao máximo não deixar o capitalismo me engolir, não deixar as demandas me engolir do trabalho. É bem difícil criar algo por prazer quando você trabalha com isso. Quando você trabalha com criatividade é bem difícil. Você meio que você tem que se treinar muito, sabe? Você tem que blindar a sua criatividade e saber ponderar assim. Tipo, agora eu tenho que usar isso para trabalho e agora eu tenho que fazer isso para monetizar droga nenhuma. Então, é sobre isso. A segunda pergunta que ele me fez foi o que eu gostaria que existisse mais na minha vida atualmente. E com certeza, gente, eu acho que é o que é unânime, que todo mundo quer, é ter mais tempo, né? Ter mais calma, ter mais paciência, porque para poder criar as coisas com calma, para poder fazer as coisas com calma, para poder sair e fazer coisas com calma, sem sentir culpado, porque eu sinto que hoje em dia as coisas estão muito aceleradas, né? E estão, isso aí é comprovado já, muitos estudos falam que as pessoas estão aceleradas, as pessoas estão mais aceleradas, principalmente com o advento da internet, né? Mas às vezes é bom você colocar o pé no freio, porque você ser adulto é uma linha tênue entre você entrar num estado de flow e, tipo, esquecer de tudo e você ficar só focado numa coisa, um hiperfoco assim. Exemplo, eu vou ficar só trabalhando, você trabalha, trabalha, trabalha e esquece da vida. E você também ficar nem aí pra nada. Então você ser adulto é meio que uma corda bamba entre essas duas coisas. A terceira pergunta é: se minha personalidade tivesse uma cor, qual ela seria? Eu achei essa pergunta fantástica, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Mas assim, as minhas cores favoritas atualmente, que eu sou assim, eu sou de fases, né? Então tem fases que eu tô gostando muito de uma cor. Tipo, teve uma fase, eu acho que foi lá por 2019, eu acho que foi quando eu tava no IFAL. Eu ia pro terceiro ano do IFAL, eu gostava muito de vermelho, eu tava muito na vibe do vermelho. Aí comprei mochila vermelha, comprei sapato vermelho, comprei acessório vermelho, tudo vermelho. Então eu sou muito assim de fases. Hoje eu tô mais em cores mais simples. Não é simples, elas são mais sóbrias. Eu tô naquele verde matcha, que é aquele verde bem clarinho, e no azul também, o azul bem claro, que é quase cinza. Então eu tô nessas duas cores. Gosto bastante também de rosa, aquele rosa bem clarinho também. Então, mas dizem, uma amiga minha já falou, que ela acha que a minha personalidade, né, que eu sou a cor amarela, sou a cor dourada, né? Então, não sei por que ela não me explicou, mas ela disse que eu tenho essa vibe do amarelo. Então, fica aí. A outra pergunta que ele me fez foi uma insegurança que já me impediu de criar algo. Eu achei essa pergunta bem profunda, é papo de terapia. Eu acho que o medo de ser visto, o medo de falar o que pensa, de compartilhar com outras pessoas. A gente vira adulto e fica careta, né?
Quando você é jovem, você é mais destemido, não tem medo de nada, bate de frente. E eu atualmente venho buscando retomar essa gana que eu tinha antes, que a vida vai tirando da gente com a idade. Essa famosa cara lisa, né? A gente aqui na minha região fala cara lisa. Fulano tem a cara lisa. É porque você não tem medo de falar, você não tem medo de viver. Então, acho que é isso. A outra pergunta que ele fez, gente, foi: qual foi a fase mais estranha da minha vida? Eu achei essa pergunta bem... Assim, tive que olhar bastante pro passado, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que isso daí é unânime para todo mundo, que foi ali a fase de 2020 para 2022. Essa fase aí é tão cabulosa que eu nem lembro muito de muita coisa que aconteceu. É como se tivesse tido uma falha na Matrix nesses 2 anos. Eu não lembro de quase nada. Eu só lembro que, tipo, eu fiz muita coisa manual, muita coisa artística, porque eu tenho essas coisas até hoje, mas de lembrar assim mesmo eu não lembro. É como se tivesse apagado da minha memória. Mais uma pergunta. Qual detalhe pequeno melhora meu dia? Sem sombra de dúvidas, tomar um banhozinho de sol. Gente, é uma dica para todo mundo. A gente às vezes, principalmente quem trabalha a semana toda, quem trabalha em escritório, quem trabalha em shopping, quem trabalha em lugares fechados, que a pessoa sai de noite, basicamente, e chega à noite. São as pessoas que não têm muito contato com o sol, né? Tipo, o sol, né? O sol que é benéfico pra gente, né? Que é o sol da manhã e o sol da tarde. Então, quando eu tenho a oportunidade, assim, de tomar um banho de sol, melhora, assim, meu dia, como se tivesse recarregado a minha bateria. Se eu não tomar o sol, com o tempo eu vou ficando murcho, igual uma flor, igual uma planta, eu vou murchando. E outra coisa também, comer, porque eu não sei vocês, mas às vezes eu tô tão em estado de flow, fazendo coisas e trabalhando, que eu esqueço de comer. Aí, pensar que não tô estressado. Tô estressado, tô fulo da vida. Aí quando eu vou ver é fome. Aí como passa? Então, são essas duas coisas. Essa outra pergunta eu achei incrível. Se a minha vida fosse uma estética, qual ela seria? Eu acho que não seria bem uma estética, mas eu acho que se minha vida fosse para definir com uma imagem, com uma referência, eu acho que seria uma mistura do quarto do hall do castelo animado, cheio de bugiganga, cheio de coisa, uma verdadeira bagunça, mas uma bagunça organizada, e um ateliê de costura, um ateliê criativo, sabe? Eu acho que seria essa mistura de duas coisas, uma mistura da bagunça da vida com a criatividade, com todo esse rolê artístico. Mas eu acho que o quarto do hall, sempre assim que eu vi o quarto do hall, quando assisti Castelo Animado, eu me identifiquei super, porque é como se ele colocasse a casa dele toda dentro de um quarto. Então, essa outra pergunta: o que eu provavelmente estaria fazendo se não trabalhasse com criatividade? Rapaz, eu acho que eu estaria doido, viu? Doido da cabeça. Eu já pensei em migrar para outras áreas, mas é tenso que você meio que sente que nasceu para criar coisas. Então parece estranho, é até fantasioso falar isso. Mas se eu tivesse em outra profissão, por mais que fosse mais lucrativo, eu provavelmente estaria infeliz. Então, qual foi a coisa mais impulsiva que eu já fiz? Gente, a coisa mais impulsiva que eu já fiz, sem sombra de dúvidas na minha vida, foi viajar para São Paulo de ônibus com um amigo meu da faculdade. E com mais 30 pessoas que eu não conhecia quase ninguém, assim, eu conheci umas 3 ou 4 dessas 30 pessoas, para um evento sobre sustentabilidade pela UFAL, né, pela minha faculdade. Passei 7 dias viajando de ônibus, nesse ônibus. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e comentar aqui embaixo o que é que vocês querem ver por aqui. E até o próximo vídeo.